Jesus, o nosso amigo fiel, ele preenche todas as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Mas temos que entender uma coisa: ele preenche todas as nossas necessidades. Deus, ele tem responsabilidades com as nossas necessidades. Se é necessidade, Deus tem a responsabilidade e preenche. Se não é necessidade, Deus não tem nenhuma responsabilidade de preencher. Porque existem pessoas que não querem por necessidade, querem para ostentar, querem por inveja. Fulano tem, eu também quero. Eu quero mostrar ao meu vizinho que eu tenho, eu quero mostrar ao meu amigo que eu consigo. Eu quero porque eu quero humilhar fulano para mostrar que eu tenho condição e ele não tem. Não funciona assim. Deus, ele tem responsabilidades com as nossas necessidades. É necessidades, Deus tem responsabilidade e preenche cada uma delas. Não é só para aumentar o nosso ego, é só para fazer a gente subir no salto, como se diz o ditado, é só para a gente querer humilhar o próximo, é por inveja. Deus não tem nenhuma responsabilidade com isso. Por isso que às vezes pedimos e nunca recebemos. Por quê? Porque não é necessidade, é para mostrar que nós vamos conseguir. Nós sabemos que a Bíblia revela que o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Ou seja, o homem ele é tricotomista, porque ele tem corpo, ele tem alma e ele tem espírito. E por isso podemos afirmar que ele tem necessidades físicas, emocionais e espirituais. À luz de Mateus capítulo 6, percebemos a importância que o nosso Senhor dá a todas as esferas da natureza humana. E hoje eu quero falar um pouco sobre a promessa de provisão. E como base nós iremos usar o texto de Mateus capítulo 6, dos versículos 25 ao 31. Diz assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou o que vestiremos. Primeiro ponto da nossa lição diz assim: não fiqueis ansiosos. No Sermão do Monte, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, o Sermão do Monte ele é o capítulo 5, 6 e 7. E aqui o que Jesus falou sobre andar ansioso em relação a vestimenta, comida e bebida, ele trata no capítulo 6. Jesus ensina aos discípulos a respeito de não viverem de maneira ansiosa e preocupada com a necessidade básica da vida, pois o Deus que provê para todos os animais e os vegetais cuida também das necessidades básicas emocionais e espirituais do ser humano. Nós precisamos entender que Deus cuida. Nós é que ficamos desesperados e perdemos a confiança.
Jesus aqui dá uma lição para a gente sobre a ansiedade. Ele diz: por que vocês estão ansiosos com o que vão comer, beber ou vestir? Se Deus cuida dos animais, como ele dá o exemplo do passarinho, se Deus cuida da erva do campo, que mostra que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como ela, por que ele não vai cuidar do ser humano? Jesus faz uma pergunta: não valeis vós mais, muito mais do que elas? Deus, ele sempre cuida. O problema é que nós ficamos tão desesperados que não conseguimos enxergar o cuidado de Deus. Deus, ele sempre cuida. O problema é que nós perdemos a confiança nele, porque nós queremos tudo no nosso tempo. A gente quer orar agora e quer que Deus manda agora. E se ele quiser mandar daqui a 5 minutos? O problema é isso, que nós ficamos desesperados, perdemos a confiança, falta fé, e pensamos que Deus não está cuidando, e pensamos que Deus abandonou a gente. Não. Você está vestido agora? Deus está cuidando, está te dando as vestimentas. Você tomou água hoje? Você tem água para tomar banho? Deus está cuidando de você, deu água para você se hidratar, deu água para você se higienizar. Você comeu hoje? Deus está cuidando de você, Ele está provendo o alimento diário que você precisa. Nós que não queremos enxergar o cuidado de Deus, mas Deus está cuidando em todos os momentos. O ponto 2. O ponto 1 diz: não fiqueis ansiosos. O ponto 2, provisão do alimento diário. Deus, ele provê, mas nós temos que entender que nós também não podemos ficar à toa. Não é porque Deus provê que eu vou cruzar os braços e vou ficar sem trabalhar. Não. Não é porque Deus provê que eu digo: vou cruzar os braços e vou dizer: Deus provê, Deus vai mandar, eu vou ficar só aqui, sentado, deitado e dormindo e não vou fazer nada. Nós precisamos fazer também. Pessoas preguiçosas. Estou bebendo muita água por causa da minha garganta. Mas pessoas preguiçosas, a Bíblia manda ter com a formiga. Aqui em Provérbios 6:6. Provérbios capítulo 6 e o versículo 6: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, observa os seus caminhos e ser sábio. Nós não podemos, não é porque Deus provê que nós vamos nos tornarmos pessoas preguiçosas. Não, nós precisamos fazer nossa parte também, e Deus não vai deixar faltar. Agora temos que ver também esse lado. Se eu não conseguir nenhum emprego, tentei, corri atrás, coloquei currículo e não consegui nada, Deus está vendo que eu estou tentando. E se Ele não abriu a porta ainda, Ele irá mandar de alguma forma. Mas se eu tenho um emprego, ou se eu veio a proposta e eu não quis, eu sou um preguiçoso. Estou querendo esperar de braço cruzado. E não é assim que funciona. Eu tenho que fazer minha parte também. Eu tenho que correr atrás também. Eu tenho que buscar. Eu não posso ser preguiçoso. Ele sabe que não vivemos sem um alimento diário para nutrir o nosso corpo. Deus dá a provisão do alimento diário porque Ele sabe que nós precisamos do alimento para nutrir o nosso corpo. E eu anotei aqui: Deus sabe que a nossa vida não é só igreja, só pregar, só ensinar. Não. Nossa vida é cuidar da família. Nossa vida é cuidar de nós mesmos também. Por isso que Ele provê, Ele dá a provisão de alimento. Por isso que Ele dá a provisão do que beber. Por isso que Ele dá a provisão das vestes. Só que o nosso problema é porque nós buscamos primeiro as demais coisas para depois buscarmos o reino. O versículo 33 do capítulo 6 de Mateus, ele diz:
mas buscais primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus sabe que nós precisamos das demais coisas. Quais são as demais coisas que ele está falando? É só olhar o contexto do versículo: comida, bebida e vestes. Só que ele diz: busca primeiro o reino, e as demais coisas Deus vai acrescentar. Nós fazemos diferente. Nós buscamos primeiro as demais coisas, para depois buscarmos o reino. E isso está errado. Primeiro se busca o reino, e as demais coisas ele acrescenta. Ponto 3. Provisão de vestimenta. Tanto o alimento diário quanto a vestimenta do corpo, Deus sabe que necessitamos deles, e por isso devemos fazer a nossa parte. Mas jamais permitir que a inquietação e a ansiedade dominem nossos corações no processo de buscar o que comer e o que vestir. Desculpa. Deus sabe que nós necessitamos dessas coisas, dessa provisão diária. Só que nós também não podemos deixar de fazer a nossa parte. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, e os versículos 10 e 11, diz assim: porque quando ainda estávamos convosco, vos ordenamos isto: todo aquele que não quer trabalhar, também não coma. Porque temos ouvido que há entre vós alguns que andam desordenadamente e que não trabalham em nada, e que somente andam fazendo coisas vãs. Coisas vãs aqui que Paulo está falando é que está cuidando da vida alheia. Coisas vãs aqui que Paulo está falando é pessoas que estão cuidando da vida dos outros e não estão cuidando da sua mesmo. Paulo disse: quem não trabalha, quem não coma. Desculpa mais uma vez. Não é porque Deus dá a provisão que nós vamos ficar de braços cruzados. Ele provê, mas nós também precisamos fazer nossa parte. Nós precisamos ter trabalho e ter confiança em Deus. Nós precisamos trabalhar e confiar. Foi o que eu falei: se eu corro atrás, se eu coloco o currículo e as portas não se abriram, Deus está vendo o meu esforço, e se Ele não permitir que a porta fosse aberta, Ele vai suprir de alguma forma. Agora, se eu não faço nada, eu não boto um currículo, ou se a oportunidade de emprego vem e eu não faço nada, se eu não trabalho, eu não como. Eu preciso fazer a minha parte. Nós precisamos fazer a nossa parte também. Não adianta ficar de braços cruzados dizendo: Deus manda, Deus manda, Deus manda, e a gente só comendo e dormindo e não fazendo nada. Ponto 2. A provisão das necessidades emocionais. Primeiro ponto: somos seres integrais. Porque ao dizermos que nós somos seres integrais, estamos falando que nós temos integralidade. Ou seja, que nós somos por inteiro. Nós temos corpo, alma e espírito. E cada uma dessas áreas precisam de cuidados. Nós precisamos cuidar do corpo, da alma e do espírito. Eu quero falar bem rapidinho aqui só em relação do cuidado com o corpo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz assim. Ou melhor, vamos começar aqui, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual está em vós e da parte de Deus,
é que o tendes, e que não pertenceis a vós mesmos. Paulo está dizendo, ó, o corpo de vocês, ele é templo e morada do Espírito Santo. Capítulo 3, versículo 16, Paulo diz assim: não sabeis vós que sois santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é santo. Olha o que a Bíblia está dizendo, o Espírito Santo falou através de Paulo. Nós somos santuário de Deus, do Espírito Santo. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Se eu destruir o santuário do Espírito Santo, que é meu corpo, Deus me destruirá. Porque o santuário de Deus, que sou eu, é santo. Nós precisamos cuidar do nosso corpo. Tem muitas pessoas morrendo porque não cuida da saúde. E quem leva a culpa disso é Jesus. Porque a pessoa diz, era uma pessoa cheia do Espírito Santo, era uma pessoa que buscava a Deus de forma intensa, era uma pessoa que tinha tanta intimidade com Deus, uma pessoa tão boa, e Jesus levou. Jesus não queria levar, só que a pessoa não cuidou do corpo, não cuidou da saúde, adquiriu um monte de doença e morreu, e quem leva a culpa é Jesus. A Bíblia diz, se eu não cuidar do santuário, que é o meu corpo, que sou eu, Deus irá destruir. Aí tem muitas pessoas, muitos crentes, doentes, em leitos de hospitais, de UTIs, por não cuidar do corpo. Aí fica abusando o pastor, fica abusando os irmãos da igreja, faz campanha, ora por mim, ora por mim. E se Deus tirar você de lá, você vai fazer diferente? Se Deus tirar você de lá, você vai cuidar da sua saúde? Pessoas que estão brincando com a saúde. Aí a gente diz, quem tem promessa de Deus não morre. Morre. Morre sim. Porque tem pessoas que estão morrendo. Eu já vi pessoas morrerem, homens de Deus, e Deus permitir com que se vá por não cuidar do corpo. Pessoas que tinham promessas maravilhosas, feitas da parte de Deus para se cumprir, e não alcançaram a promessa. Por quê? Porque não cuidaram do corpo, não cuidaram da saúde. Morreram sem a promessa se cumprir. A Bíblia fala do cuidado do corpo. A Bíblia manda a gente cuidar do corpo. Aí a pessoa não faz uma academia, a pessoa não faz uma caminhada, a pessoa não tem coragem para ir correr um pouco, para praticar um exercício físico, fazer uma atividade física. Não tem saúde. Está destruindo o santuário do Espírito Santo. A Bíblia diz, quem destrói o santuário do Espírito Santo, Deus o destruirá também. Aí fica com um buchão tamanho do mundo, grande, pregando. Isso é ridículo. Deus começou a cobrar isso de mim. Eu estou falando de uma coisa que Deus começou a cobrar de mim. Eu quando me converti, eu era magro. Me afastei. Quando voltei para Jesus, eu corri. Eu era um atleta. Eu jogava futsal, jogava handball. Fui atleta de salto em distância. Fui atleta de 100 metros. Fui atleta de 200 metros. Fui atleta dessas corridas de rua. Eu quando voltei para Jesus, eu pesava 60 quilos. Porque eu corria. Eu cuidava da saúde. Me desleixei. Comecei a engordar e achando bonito. E ficava dizendo um ditado que tem: homem sem barriga é um homem sem história. E engordando. Com isso minha saúde não ficou lá essas coisas. Porque qualquer besteira eu tô doente. Tô gripado por uma besteira. Coisa que dificilmente eu adoeci. Hoje em dia é azia, é isso, é aquilo.
E Deus começou a cobrar de mim: cuida do corpo, cuida do templo, cuida do santuário do Espírito Santo. Nós precisamos cuidar do templo do Espírito Santo, porque senão nós vamos morrer prematuramente e as promessas de Deus não vão se cumprir na nossa vida. Desculpa. Aí vai estar a gente deitado num caixão, os outros vão chegar e dizer: por que Jesus levou? Uma pessoa que tem tanta promessa e Jesus levou. Jesus não queria. A irresponsabilidade foi minha e sua, vai ser minha e sua. Nós precisamos cuidar da nossa saúde. Nós precisamos cuidar da nossa saúde. Porque depois vamos ficar doentes e vamos ficar aperreando: Jesus cura, pastor ora por mim, igreja levanta uma campanha por mim, jejua por mim, e a responsabilidade é nossa. E eu pergunto mais uma vez: se Jesus curar, quando nós sairmos, nós vamos praticar a mesma coisa que antes, ou vai ser diferente e vamos cuidar da saúde? Não é melhor a gente começar a cuidar agora e evitar muitas coisas do que pagar para ver? Não é melhor? Claro que nós somos seres humanos, mesmo cuidando da saúde a gente vai adoecer, porque nós vivemos na terra, estamos sujeitos a doenças, sim, mas um negócio é eu cuidar da saúde e adoecer. Outra coisa é eu adoecer por não cuidar da minha saúde, não cuidar do templo e morada do Espírito Santo, não cuidar do santuário do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, Paulo diz assim, e o versículo 23: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam perseverados irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que a Bíblia está dizendo: que o vosso espírito, alma e corpo sejam perseverados irrepreensivelmente até a vinda do nosso Senhor Jesus. Ou seja, eu tenho que cuidar do meu espírito, da minha alma e do meu corpo, para eles se manterem irrepreensíveis até Jesus voltar. Nós estamos fazendo isso? Crentes que só vivem doentes por não cuidar da saúde, crentes que têm o corpo doente porque não cuida da saúde, crente que tem a alma doente porque não cuida do seu sentimento, crentes que estão doentes espiritualmente por não cuidarem do seu espírito, e acha normal, e acha que a culpa não é dele, que a culpa não é dela, só que é. O que se passa na alma reflete no corpo. Ela é a esfera responsável pelas emoções e pelos sentimentos. O que se passa na alma reflete no corpo. Ela é a esfera responsável pelas emoções e pelos sentimentos. A forma como lidamos com nós mesmos transborda para a forma como agimos com os outros. A forma que você lida com você mesmo é a forma que você vai agir com os outros. Se eu sou uma pessoa ignorante comigo mesmo, eu vou ser com o outro. Se eu sou uma pessoa hipócrita comigo mesmo, eu vou ser hipócrita com os outros também. Eu anotei aqui: nós derramamos nos outros aquilo que nós somos. Não tem como você esconder nada através das suas atitudes. Você pode falar que não é, mas a sua atitude vai mostrar quem realmente você é. Não tem como eu falar que eu não sou estressado, que eu sou manso, se minhas atitudes mostram que eu sou uma pessoa estressada. Minhas atitudes vão falar por mim.
quer conhecer a pessoa, olhe as atitudes que ela tem, porque as atitudes delas vão mostrar quem elas é. E o que elas são, ela vai derramar sobre os outros. Mateus 22. Pessoal, tô tossindo porque eu tô gripado, viu? Garganta não tá muito boa. Me perdoe aí. Mateus capítulo 22, versículo 38 e 39, Jesus disse assim: este é o... a partir do 37. E Jesus lhe disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque Jesus disse: ame o seu próximo como a si mesmo. Porque se eu não quero ser maltratado, eu não vou maltratar. Então, da forma que eu me amo, se eu não quero que ninguém me machuque, eu não vou machucar ninguém. Da forma que eu não vou me maltratar, eu não vou maltratar ninguém. Mateus 7,12, eu vou abrir aqui. Diz assim: portanto, tudo o que vós desejardes que os homens vos façam, assim também fazeis com eles, porque esta é a lei e os profetas. Jesus disse: ame o próximo como a si mesmo. Ele também disse: o que você deseja que os outros façam para você, façam para eles também. Como nós estamos tratando o próximo? Quem nós somos? Quem nossas atitudes demonstram que nós somos? Precisamos mudar isso. Porque o que a minha atitude demonstra quem eu sou. E eu vou derramar isso nos outros. Então eu preciso mudar. Porque se eu quero ter respeito, eu preciso respeitar. Se eu não quero que ninguém seja ignorante comigo, eu não vou ser ignorante com o próximo. Se eu não quero que ninguém me maltrate, eu também não vou maltratar. Porque aquilo que a gente planta, a gente colhe. Gálatas, Paulo disse: de Deus não se zomba. O que o homem plantar, isto ele vai colher. Muitas coisas ruins que nós estamos passando, nós só estamos colhendo o que plantamos no passado. Temos que entender isso. Agora, por que muitas dessas pessoas são assim? As pessoas são assim por causa de três coisas: excesso do passado, excesso do presente e excesso do futuro. Excesso do passado leva à depressão. O que é o excesso do passado? Eu sofri no passado, me magoaram no passado, foram infiel, são traumas passados que levam à depressão. O que é o excesso do presente? É a síndrome do pensamento acelerado, que leva ao estresse. Pessoas estressadas demais é porque é excesso do presente. Elas estão com a síndrome do pensamento acelerado. Tudo tem que ser agora. Eu tenho que fazer, senão endoidece. Nossa mente não foi programada para pensar muitas coisas de uma vez só. É uma coisa de cada vez. A pessoa quer fazer 1 milhão de coisas de uma vez só e acaba se estressando. E excesso do futuro, que é ansiedade. E o que é ansiedade? É sofrer pelo futuro com coisas que nem vão acontecer. A gente bota na cabeça que vai acontecer e na realidade não vai. Excesso de futuro. Porque as pessoas são assim: excesso do passado, excesso do presente e excesso do futuro. Por isso que as pessoas sofrem tanto. E para se defender, elas atacam. E para se defender, elas maltratam os outros. Ponto 2. Ansiedade no mundo. As palavras de Jesus em Mateus 6
são bem atuais. Ele trata das preocupações e inquietudes das pessoas no processo de decisões. O nosso Senhor nos alerta para o fato de a ansiedade poder nos prejudicar. E a ansiedade, ela revela uma falta de confiança em Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, Pedro manda lançar sobre o Senhor toda ansiedade, porque toda pessoa ansiosa, ela não confia em Deus. Porque quando a gente confia em Deus, a gente descansa, a gente não fica preocupado com o que vai acontecer, porque nós sabemos que Deus está cuidando de tudo. Quando eu me preocupo demais com o futuro, com coisa que eu não sei nem se vai acontecer, eu não estou confiando em Deus. Imagina você confiar numa pessoa que conhece o passado, conhece o presente e conhece o futuro. Já sabe o que tudo vai acontecer. Só que a ansiedade revela a falta dessa confiança em Deus. Toda pessoa ansiosa, ela não confia em Deus, porque ela quer resolver com as suas próprias mãos. Por isso que vem a ansiedade, ela se preocupa com o futuro e ela quer tentar mudar isso. Não. Precisamos confiar em Deus. Ponto 3. A solução para a ansiedade. Ao longo do Novo Testamento, o apóstolo Paulo nos ensina a cuidar do que pensamos. Filipenses, capítulo 4, versículo 8 e 9. No demais, meus irmãos, em tudo que é verdadeiro, em tudo que é honesto, em tudo que é justo, em tudo que é puro, em tudo que é amável e em tudo que é de boa fama, e se há alguma ação virtuosa, se há algum motivo de louvor, nisso pensai. Olha o que Paulo está dizendo para a gente ter a Bíblia se importando com a gente não sofrer de ansiedade. Paulo está dizendo, vocês vão pensar em quê? Em tudo que é verdadeiro, em tudo que é honesto, em tudo que é puro, em tudo que é virtuoso, em tudo que é amável, em tudo que algum louvor, pense nisso. Versículo 9. E o que vós aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Ó, o Deus de paz. Deus quer derramar paz em pessoas ansiosas. E Ele está dando a receita. Pense naquilo que é bom, que é agradável, que traga algum louvor para Deus, que é virtuosa, que é puro, que é verdadeiro. Pense nisso. Por isso que Jeremias, lá em Lamentações 3, quando ele estava preso, tuberculoso, ele disse, eu vou trazer à memória tudo aquilo que me dá esperança. Porque para não estar sofrendo de ansiedade, ele disse, o que é que me dá esperança? As promessas que Deus me fez, o amor que Deus tem por mim, o cuidado da forma que Deus sempre cuidou de mim. Eu vou trazer à minha memória essas coisas que me dá esperança. Traga à sua memória tudo que te dá esperança. E vamos deixar de sofrer, de ser ansiosos. A Bíblia também nos ensina a guardar o nosso coração e sentimentos de toda inquietação. Filipenses capítulo 4 e os versículos 6 e 7. Não estejais ansiosos por qualquer motivo, senão que as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus, a respeito de tudo, com orações e súplicas e com ações de graças. E a paz de Deus, que sobrepuja ou que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Olha o que Paulo está dizendo. Não estejais ansiosos, mas que as nossas petições sejam conhecidas diante de Deus, com orações e súplicas. Coloca diante de Deus esses problemas. Aí ele continua no versículo 7. Quando eu faço isso, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o meu coração e os meus sentimentos em Cristo Jesus. Ou seja,
Ele vai estar cuidando para que nós não estejamos ansiosos. Mas eu tenho que colocar diante dele com oração, com súplicas, com ações de graças. Eu sofri de ansiedade. E a minha, quando ela atacava, parecia um doido. Eu ficava andando dentro de casa para lá e para cá, o coração acelerado, só querendo comer, e não conseguia ficar parado. Às vezes eu ia para o meio da rua e ia andar disperso, ir para um canto e para outro. Eu estou falando de algo que eu já sofri. E não é bom. Deus não quer que os seus filhos sofram de ansiedade. A Bíblia ensina a lançar a nossa ansiedade em Deus e descansar nele. Primeiro livro de Pedro, primeira carta de Pedro, melhor dizendo, capítulo 5, versículos 6 e 7. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no seu devido tempo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Por que eu vou lançar sobre Deus toda a minha ansiedade? Pedro responde: porque ele tem cuidado de vós. Para que sofrer pelo futuro se Deus tem cuidado? Eu falei no início, você não tem roupa para vestir hoje, Deus está cuidando. Você não tem água para beber, para se hidratar, tomar banho, limpar a casa, lavar a roupa, Deus está cuidando. Você não tem comida para você comer, Deus está cuidando. Então lance sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Para que se preocupar se Deus está cuidando? Nós precisamos parar e refletir no cuidado de Deus sobre a nossa vida e lançar toda a nossa ansiedade, porque quando nós prestamos atenção que Deus está cuidando, nós não vamos estar sofrendo de ansiedade. O problema é que a gente não para ver o cuidado de Deus. Ponto 3 e último ponto: a provisão das necessidades espirituais. Primeiro tópico: necessidade de salvação. Temos necessidades espirituais. A maior delas é a salvação. Tudo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário providenciou a salvação e preencheu a necessidade espiritual do ser humano. Deus cuida das necessidades do corpo, Deus cuida da necessidade da alma, e Deus cuidou e cuida da necessidade do espírito. A maior necessidade espiritual que nós temos é a da salvação, e Deus cuidou disso também. Ele supriu essa necessidade em Cristo, quando Jesus se entregou por nós. Foi caluniado, espancaram, foi zombado, cuspiram na cara dele, humilharam ele, zombaram dele, rasgaram o corpo dele, maltrataram ele. Era Deus cuidando da nossa necessidade espiritual. João capítulo 3, os versículos 16, 17 e 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que não poupou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Necessidade espiritual, salvação. Aquele que crê nele não entra em condenação, mas aquele que não crê já está julgado, porque não creio no nome do Filho unigênito de Deus. Preste atenção, Deus cuidou dessa necessidade, a nossa necessidade espiritual, que a maior dela é a salvação. Aí ele diz: Deus não enviou seu Filho ao mundo para que o mundo fosse condenado por ele, mas para que o mundo fosse salvo. Mas no versículo 18 ele diz: quem crê nele não entra em condenação, mas quem não crê já está condenado. Deus cuidou dessa necessidade,
mas cabe a gente crer e não ser condenado, ou deixar de crer e ser condenado. Porque quem não crê, quem não confessa Jesus como seu Salvador e seu Senhor, está condenado. É isso que o versículo 18 está dizendo. Por que está condenado? Porque rejeitou o Filho unigênito de Deus. Por que nós temos necessidades espirituais? Porque nós somos seres espirituais vivendo uma vida humana. E quando nós equilibramos nossa vida espiritual, nós equilibramos tudo em nossa vida. Isso é interessante. Nós temos necessidade espiritual porque nós somos seres espirituais vivendo uma vida humana aqui na terra. Nós temos corpo, alma e espírito. Temos necessidade no corpo, necessidade na alma e necessidade no espírito. E quando nós equilibramos nossa vida espiritual, nós equilibramos tudo em nossa vida. Quando minha vida espiritual está equilibrada, as outras áreas da minha vida também se equilibram junto. Segundo tópico: necessidade da presença e direção de Deus. Além dessa preciosa presença, precisamos também da direção divina em nossa jornada. De tempos em tempos precisamos tomar decisões, fazer escolhas e agir. Por isso não podemos fazer nada sem a direção divina. Todos nós, em algum momento da nossa vida, precisamos tomar decisões importantíssimas. Mas precisamos tomar nossas decisões orientadas pelo Espírito Santo. Por que nós quebramos a cara? Porque nós queremos andar com as nossas próprias pernas. Buscar a direção de Deus é no mínimo inteligente. Foi o que eu falei. Se Deus conhece o passado, Deus conhece o presente e Deus já conhece o futuro, então o mínimo para que nós sejamos inteligentes é buscar a direção dele, porque ele já sabe onde tudo vai dar. Ele sabe todo o caminho que nós precisamos trilhar. Ele sabe por onde nós devemos entrar e devemos sair. E por que não pedir a direção dele? Por isso que nós quebramos a cara, porque nós queremos andar com as nossas próprias pernas, em vez de buscar a direção em Deus. Nós precisamos buscar a direção de Deus em tudo na nossa vida, por mais simples que seja. Em qualquer coisa nós precisamos buscar a direção de Deus. Por que pessoas se frustram em trabalho? Porque não buscam a direção de Deus para saber se poderia entrar naquela empresa. Porque pessoas se frustram em relacionamentos e existem muitos divórcios. Porque as pessoas não buscam a direção do Espírito Santo para saber se realmente precisa se relacionar com aquela pessoa. Aí quebra a cara e depois você coloca a culpa em Deus. Depois quer vir pedir oração, depois quer vir pedir para a igreja fazer campanha, depois pede aos irmãos para jejuar. Mas por que não pensou nisso? Ou melhor, por que não buscou a direção de Deus antes de quebrar a cara? Não importa o tamanho da decisão, precisamos pedir a direção de Deus, porque Ele tem o melhor para a gente. Ele sabe qual o melhor caminho que nós devemos andar. E quem busca a direção de Deus, para a menor decisão que seja, nunca irá quebrar a cara. Pessoas que quebram a cara é porque não estão buscando a direção de Deus. Porque se buscasse, não quebraria a cara. Relacionamento frustrado porque não buscou a direção de Deus. Trabalhos frustrados porque não buscou a direção de Deus. Nós precisamos buscar a direção de Deus até para vender algo. Deus, eu posso vender? Eu estou fazendo certo em vender isso? Deus, eu estou querendo comprar aquilo. É certo eu comprar aquilo nesse momento? É isso que o Senhor quer para mim mesmo ou não? Só que a gente não quer fazer isso. E quebramos a cara. E vamos culpar a Deus. Porque Deus permitiu? Porque Deus deixou? Se Deus sabia que isso ia acontecer, você pediu direção dele? E quando você pede, você espera ele falar?
Ou você ora e diz: ai, Deus não falou nada, eu vou fazer do meu jeito. Quebra a cara e quer botar a culpa em Deus. Tem gente que pede a direção de Deus, mas não espera Deus falar nada. Passa na frente de Deus. Como se diz o ditado: bota a carroça na frente dos bois, troca os pés pelas mãos e quer culpar Deus. A culpa não é de Deus, a culpa é sua, que não esperou Ele responder ou não buscou a direção dEle. Terceiro tópico. A direção do Espírito é indispensável. Mais fundamental ainda é a presença do próprio Espírito em nós. Romanos capítulo 8 e o versículo 14. Porque todos os que se deixam guiar pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Bom, pessoal, olha o que Paulo está dizendo. Quando é que eu sou filho de Deus? Além de quando eu aceito Jesus, está lá em João capítulo 1. Todos os que receberam a Ele, Deus o direito de ser chamado filho de Deus. Antes de confessarmos Jesus, nós somos criaturas, não somos filhos. Depois que confessamos, nós somos filhos de Deus. Mas Paulo está dizendo aqui, uma das condições é eu ser guiado pelo Espírito Santo. Porque quando eu sou guiado pelo Espírito Santo, eu sou filho de Deus. É só ler com calma o versículo. Porque todos os que se deixam guiar pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Por quê? Porque o Espírito de Deus não anda em lugares que nós andamos. O Espírito de Deus não fala aquilo que nós falamos, muitas coisas. O Espírito de Deus não olha para muitas coisas que nós olhamos. Não escuta muitas coisas que nós escutamos. Aí a pessoa diz: eu sou cheio do Espírito Santo, mas anda por onde o Espírito Santo nunca andaria. Fala o que o Espírito Santo nunca falaria. Escuta o que o Espírito Santo nunca escutaria. Olha o que o Espírito Santo nunca olharia. Pega naquilo que ele nunca pegaria. Coloca o pé naquilo que ele nunca colocaria. Cheira aquilo que ele nunca iria cheirar. E diz que é cheio, que é filho. Não é. Se eu sou guiado pelo Espírito Santo, eu não ando em caminhos, eu não falo coisas, eu não vejo coisas, eu não escuto coisas, eu não pego coisas que o Espírito Santo não falaria, não pegaria, não andaria, não olharia e não escutaria. Se isso acontece, eu não sou guiado pelo Espírito. Não tem como eu dizer que o Espírito mora em mim se eu faço tudo o contrário. Não tem, não tem, não tem e não tem. Aí um monte de abestalhado: eu sou cheio do Espírito Santo e fazendo coisas que o Espírito Santo não ousaria fazer. E diz que é cheio. Que espírito é esse que compactua com o pecado? Se ele é santo, se ele aborrece o pecado, como ele está combatendo com o pecado, morando dentro de você e você vivendo uma vida de pecado? Me explique. Não tem lógica. Se eu não sou santo, o Espírito Santo não habita em mim e eu não sou guiado por Ele. Porque se eu sou guiado pelo Espírito Santo, eu vou fazer aquilo que agrada a Ele. Eu não vou entristecer Ele. Como eu sou guiado pelo Espírito Santo, se tudo que eu faço é para entristecê-lo? Aí eu quero dizer que eu sou filho de Deus se eu não sou guiado pelo Espírito? Eu preciso nascer de novo. Eu preciso me converter. Eu preciso me arrepender. Eu preciso mudar, ter mudança de caráter. Eu preciso ter uma mudança de vida. Porque eu não tive. Eu não tive. Vou ler aqui de novo. A direção do Espírito Santo é indispensável. Mais fundamental ainda é a presença do próprio Espírito em nós. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Ele é para habitar na gente. Mas se eu não ando de uma forma santa, Ele não vai habitar em mim. Que Ele é santo. Se Ele mora em mim, Ele tem que ver o que eu vejo, Ele tem que falar o que eu falo, Ele tem que escutar o que eu escuto, Ele tem que pegar o que eu pego. E se Ele é santo, como é que Ele vai combater? Tá de lado do pecado se eu vivo pecando? Aí chega na igreja, pula, grita, marcha, só falta plantar bananeira, fala em línguas estranhas e diz que é cheio. Não é. Dom é dom. Ser cheio é outra coisa. Ter o Espírito Santo morando dentro de você é outra coisa. Dom é dom. Não podemos misturar as coisas. Jesus disse que muitos expulsam demônio, fala nova língua, arrasta a multidão, faz milagres. Naquele dia Jesus vai dizer: eu não conheço vocês. Porque é dom. Dom é dom. Dom é para ser usado mesmo. Deus vai usar.
Mas não é porque a pessoa está sendo usada pelos dons que ela tem o Espírito Santo, que ela é filha de Deus, que ela é cheia do Espírito Santo. E a conclusão para a gente encerrar. Desculpa. O nosso Deus, por meio de seu Filho Jesus Cristo, provê todas as necessidades, quer de natureza física, quer emocional ou espiritual. Pois Deus nos trata como pessoas inteiras. Dessa maneira, somos convidados a colocar cada área de nosso ser em plena dependência de Deus. De fato, não deixaremos de enfrentar desafios, de tomar decisões arriscadas. Contudo, podemos descansar em Deus e, mediante a presença e direção do Espírito Santo, experimentar um período de plenitude em sua presença. Deus te abençoe.